32º domingo do tempo comum. Bem-vinda, comunidade orante, para este encontro especial com o Senhor. Deus nos chama, nos congrega, nos reúne como família, alimenta nossa fé com a palavra, com a Eucaristia e nos envia em missão, para viver intensamente o amor e testemunhar a caridade. A liturgia deste domingo traz para nós imagens muito belas que nos ajudam a compreender e a mergulhar sempre mais no oceano do amor do Pai que a todos envolve. A liturgia vai falar de água, de plantio, de semente, de construção. Vai falar da vida, que é o dom maior que o Senhor nos comunica. E através da palavra, que vamos alimentando a nossa fé, fortalecendo o nosso caminho e alargando sempre mais os horizontes do compromisso missionário, do testemunho cristão dentro da comunidade e como espelho para a sociedade tão carente de exemplos, tão necessitada de pessoas que assumam a prática do bem como fio condutor da sua vida, para que assim as forças do mal não encontrem lugar entre nós. Acolhendo a profecia de Ezequiel, que é proposta como primeira leitura, é-nos proposta exatamente esta imagem da água que sai do templo, que jorra e vai irrigando a terra, e ali fazendo produzir os frutos que vão alimentando, que vão sustentando a caminhada do povo. Dessa imagem da lavoura, da terra que faz brotar o alimento para sustentar a vida, nós também somos chamados a nos colocar nesta condição de uma terra boa, de uma terra fértil, de um coração aberto e generoso, para que a fonte da vida inunde todo o nosso ser. A fonte da vida que vem da palavra, da vida sacramental e, de modo muito especial, do compromisso, do testemunho, do exercício diário da caridade. Deixemos que a água da vida irrigue o nosso coração e faça produzir abundantes frutos para a edificação de um mundo melhor, de um mundo novo, de um mundo que corresponde à vontade do Pai. Com o orante, nós vamos aprofundando e meditando sempre a grandeza do amor que Deus comunica. E assim nós rezamos. Deus é abrigo e força para nós. Auxílio encontrado em muitos momentos de aflição. Por isso, não temeremos quando a terra mudar e as montanhas vacilarem no coração dos mares. As águas deles se agitam e espumam.
Montanhas trepidam em sua sublimidade. Há uma correnteza. Seus canais alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas, nunca vacilará. Ao amanhecer, Deus a auxilia. E mais uma vez, a imagem da natureza que, movida pela ação divina, pode ser traduzida e aplicada para a nossa realidade humana. Convidados que somos a renovar a cada dia a confiança absoluta e inabalável na presença de Deus, sempre próximo, que caminha conosco, que jamais nos desampara. E partindo sempre da beleza destas imagens descritas, da natureza que se deixa modelar, que se deixa trabalhar pela graça divina, muito mais nós, criaturas privilegiadas e preferidas, que estamos no coração do Pai, deixemo-nos também modificar nossas vidas. Deixemos que a graça da conversão modifique totalmente o nosso coração para um serviço sempre generoso, sempre aberto para a edificação do bem. A segunda leitura é um texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E aqui, mais uma vez, ele vai retomar a imagem da construção e traz para nós o elemento fundante de qualquer construção, que é o alicerce. Nós não podemos construir uma casa começando pelo telhado. Seria insensato assim agir. Começamos pela base, pelo alicerce. E utilizando esta imagem, São Paulo vai dizer que nós temos um alicerce. E ele tem um nome, Jesus Cristo. Ele é o alicerce, ele é a base da nossa vida. Por isso, não vamos edificar a nossa vida, a nossa família, a nossa comunidade em outro alicerce que não seja Cristo, o enviado do Pai, aquele que assume a nossa condição humana em tudo, exceto no pecado, para nos dar a dignidade de filhos amados do Pai, para nos ensinar que a partilha, a solidariedade, a misericórdia, a empatia são valores que precisamos todos os dias colocá-los em prática. O alicerce é Cristo, e somente nele, por ele e com ele podemos crescer na fé e no testemunho cristão. Hoje, com a facilidade que se tem de tantas ofertas, de tantas propagandas, de tantas propostas, temos que ter o cuidado e perguntar: o alicerce no qual eu estou depositando a minha fé é Jesus Cristo? Ou é uma pessoa que é midiática, que tem milhões de seguidores, que está na busca constante de holofotes?
que está numa busca insaciável de promoção, de divulgação, de apresentação, onde está o alicerce da minha vida? Eu sigo realmente Jesus Cristo ou eu sigo pessoas? Cuidado, cuidado, para que não sejamos conduzidos seguindo pessoas e não Jesus Cristo. É o próprio Jesus que no Evangelho de São João vai apresentar a sua catequese e mais uma vez trazendo a imagem da construção, da edificação. E a narrativa de hoje apresenta a realidade física do Templo de Jerusalém, que além de ser um lugar de encontro, de oração, o seu entorno era um local de comércio. E qual é a cena que Jesus percebe? Estão desvirtuando o sentido do templo, tornando-o uma casa de comércio, um mercado aberto. E ele, numa atitude que à primeira vista pode soar violenta, dura, grosseira, diz o texto que ele faz um chicote de cordas e expulsa todos aqueles que estão ali e traz uma palavra muito dura. Não façam da casa de meu pai uma casa de comércio, uma casa de negócio. E mais tarde, diz o texto, os discípulos vão recordar de uma passagem da Sagrada Escritura que diz: o zelo de tua casa me consumirá. E Jesus, diante da atitude, da reação daqueles que ele manda sair do espaço, vão reagir dizendo que 46 anos foi o tempo para construir o templo e agora Jesus fala de uma reconstrução em 3 dias. Jesus está falando do seu programa missionário, do seu programa de entrega, da sua doação total da vida, que passando pela paixão, morte, vai culminar na ressurreição 3 dias depois. Por isso ele traz esta palavra que eles não vão entender. Destruí este templo e em 3 dias o reconstruirei. Deixemos que a graça trabalhe em nós, modifique nossas vidas e sejamos testemunhas da alegria, da esperança. E como missionários, sempre com os corações ardentes e os pés a caminho, testemunhemos o amor, que é a nossa tarefa, que é a nossa vocação. Amém.